Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta segunda-feira nós vamos falar de Gênesis capítulo 21. Eu lembrei da criação, tá vendo? Porque segunda-feira nos lembra do dia da criação, o primeiro dia da criação, né? Mas enfim, voltemos aqui para o devocional, né? Para Gênesis capítulo 21, que é o que nós vamos falar hoje com o tema A Promessa de Deus. E eu quero já começar, já que o tema é a promessa de Deus, já começar lendo o versículo-chave do capítulo 21 de Gênesis. Qual que é o versículo-chave do capítulo 21 de Gênesis? O versículo 1, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Uau! O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Meu Deus do céu, um versículo apenas, com uma verdade tão profunda, uma frase apenas com uma verdade tão pungente, tão maravilhosa, tão rica, tão poderosa, que mexe com as nossas entranhas, que mexe com o nosso coração. O Senhor foi bondoso para com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Bom, vamos falar sobre isso então, a promessa de Deus dada ao casal, né? Porque aqui é interessante essa ênfase de Deus em Sara, né? Como Deus valoriza, como Deus ele realmente se derrama de forma poderosa sobre as mulheres. E aqui no caso, Sara foi o personagem, ainda que Abraão foi aquele que recebeu as promessas sempre, né? Mas em relação ao filho, realmente Sara tem a sua proeminência. Mas enfim, Deus ele promete e depois cumpre ao casal Abraão e Sara tudo o que ele falou. Ele está agora, nesse momento, capítulo 21, cumprindo o que prometeu. Deus, irmãos, ele é inteiramente e poderosamente fiel para cumprir tudo o que ele promete. Tudo que Deus cumpriu, aliás, tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir, ele cumpre, ele já cumpriu, ele continua cumprindo e ele vai continuar cumprindo, porque ele é poderoso e ele é fiel. Então essa é a nossa confiança. Agora, quando a gente fala de promessas de Deus, é sempre importante a gente falar três coisinhas que são básicas quando a gente fala de promessas de Deus, tá? A primeira coisa é que as promessas de Deus, elas são objetivas. Então vamos lá. Na época de Abraão, eles não tinham a Bíblia, ou pelo menos não tinha a Bíblia escrita ainda. Ela era através da famosa tradição oral, ou seja, era transferido ali de pai para filho, enfim, os próprios indivíduos eram responsáveis por transmitir aquilo ali. Mas qual é o ponto que eu quero destacar aqui? É que hoje a palavra de Deus, as escrituras estão em nossas mãos. Então a primeira coisa sobre promessas, elas são objetivas, ou seja, o que Deus promete, ele promete nas escrituras. Ah, pastor, mas eu já recebi uma promessa de alguém que me falou num dia, ou eu mesmo, no meu coração e tudo mais. Irmãos, isso pode acontecer? Pode, mas os casos são raros e você tem que ter muito cuidado com isso. Não coloque a sua confiança permanentemente ou plenamente em promessas subjetivas. Promessas que alguém pode falar para você. O que você faz nesse caso? Rejeita? Não, guarda no coração. Deus prometeu? Se ele cumprir, amém. Se ele não cumprir, ótimo. Mas não comprometa as suas finanças. Eu já vi gente comprometendo as suas finanças porque alguém disse, olha, se você fizer uma oferta X, Deus vai te abençoar de maneira Y. E aí a pessoa compromete aquele valor ali da família dele por uma suposta promessa de Deus que não existe. Então as promessas de Deus são objetivas. E tem mais. As promessas de Deus objetivas que estão na Bíblia têm que ser interpretadas de maneira correta. Não aceite promessas que são mal feitas e mal interpretadas. Então, às vezes a pessoa fala, isso aqui está escrito na Bíblia,
vai se cumprir. Não é dessa maneira. Existe toda uma maneira de se interpretar a Bíblia e se você não respeitar essas maneiras, o que vai acontecer? Você vai talvez cair em enrascadas. Então, o melhor sempre é mantenha em foco as promessas de Deus objetivas. E quais promessas são essas? Elas incluem vida eterna, perdão de pecados e o cuidado de Deus. Então, isso aqui você pode confiar. Vida eterna está reservada, prometida para os crentes. Está prometido para os crentes também perdão dos pecados e está prometido para os crentes também cuidado de Deus. O que não está prometido por Deus? Isso aqui é importante. O que Deus não promete? Saúde plena, prosperidade financeira não são promessas de Deus para todos os crentes, tá? E mais, explicações detalhadas também não é promessa de Deus. Deus nunca disse que ia explicar tudo nos mínimos detalhes. Ele deu a promessa e falou que iria acontecer. O que nós temos que fazer é confiar. Então, em relação às promessas, por favor, irmão, tome cuidado. Não paute a sua vida em promessas que não foram dadas por Deus, ok? Agora, quando a gente olha para as promessas de Deus e como a gente olha para o cumprimento das promessas de Deus, a gente pode chegar à seguinte conclusão. E aí, o capítulo 21 de Gênesis ajuda nessa conclusão. Somente um Deus que tem controle absoluto de todas as coisas pode fazer o que ele fez. O que eu quero dizer com isso aqui? É que Deus ele está controlando todos os detalhes da criação. Deus não deixa pontas soltas, tá? Então, a gente tem que entender que Deus, ele está controlando o mar, as ondas, ele está controlando as nuvens, as tempestades, os homens, todas as coisas estão debaixo do controle absoluto de Deus e nada, absolutamente nada escapa desse controle. Satanás não está agindo de forma autônoma, os homens poderosos não estão agindo de forma autônoma, os anjos não estão agindo de forma autônoma, os crentes, ninguém está agindo de vontade própria. Pelo contrário, Deus está conduzindo e conduzindo de maneira absoluta todas as coisas. E aqui no capítulo 21 de Gênesis, a gente tem um exemplo clássico disso. Olha só como que é Deus fazendo de acordo com a vontade dele. Sara, se você voltar aí no relato de Gênesis, tem um momento que Sara manda Agar e Ismael, o filho, da concubina, o filho de Abraão com a concubina Agar, ela manda embora. Sara faz isso, vontade de Sara. O Deus manda um anjo lá resgatar Agar, resgatar Ismael e manda voltar para casa. Então Agar e Ismael voltam para casa. Agora acontece o contrário. Sara de novo, vai em Abraão, fala, quero que mande embora. E Deus fala, beleza, agora é para mandar embora. Por quê? Porque Deus está controlando os planos. Não existe autonomia no mundo de Deus. No mundo de Deus, o único autônomo é Ele. E só vai fazer quando Ele quer que seja feito. Então, o que nós aprendemos com isso é que nós podemos descansar, irmão. Descansa no controle de Deus. Descansa no que Deus está fazendo. Isso é fundamental para os crentes. E quando Jesus disse, não andeis ansiosos, ele não está querendo dizer que você precisa simplesmente ignorar os acontecimentos ao seu redor. Não é isso que ele está falando. Ele não está querendo que você vire um monge budista, que ignora o mundo ao seu redor, um monge tibetano. Não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se você confia no cuidado de Deus, e quando você lê o contexto lá de Mateus, quando Jesus disse não andeis ansiosos, o que ele está falando? Olha, Deus, ele veste o lírio do campo. O que Jesus está falando é, Deus tem o controle dos lírios do campo. Não é de uma plantação que foi feita, programada, com solo preparado, não. Jesus está dizendo, o lírio do campo é controlado por Deus. Então, meu irmão, descansa no controle de Deus. Descansa em Deus. Então, segunda-feira, vocês estão ansiosos, início do mês, contas para pagar e tal. Descansa no controle de Deus. Descansa no controle de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Agora, só um ponto, e aqui é uma observação importante, não confunda controle de Deus com juízo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus quer julgar os homens, o que ele faz? Ele pesa a mão? Não.
ele solta a mão. Ele deixa o homem ser quem o homem quer ser. Isso está muito claro lá em Romanos capítulo 1. Então, o que eu estou querendo dizer que eu não confunda o controle de Deus com o juízo de Deus? Irmão, pecado não está debaixo do controle de Deus. Então não pense o seguinte, eu estou pecando, está dando tudo certo, Deus está nisso. Isso chama pragmatismo religioso. O que é isso? Faço algo fora das escrituras, dá certo, eu acho que Deus está abençoando porque deu certo. Não é assim, não é assim. O que nós temos que entender é o seguinte, o controle de Deus é sobre os crentes, mas o juízo de Deus deixa com que o crente seja exatamente quem ele é. E aí eu entro no terceiro ponto. Nós temos então um Deus que está cumprindo promessa, um Deus que controla todas as coisas, mas nós temos também um Abraão obediente aqui. O texto vai dizer isso, vai falar que Abraão, versículo 3 e 4, diz assim, quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. E mais à frente aqui também, quando Abraão fala, quando Sara fala para mandar Agar embora, Deus chega para Abraão e fala, deixa aí. E Abraão faz o que Deus mandou. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? É que a obediência é resultado natural do controle de Deus e da soberania de Deus. Então o fato de que você está debaixo do controle de Deus vai ser mostrado exatamente com a sua obediência. Olha só isso aqui. Quando é que eu sei que estou debaixo do controle soberano de Deus? Aliás, quando eu estou debaixo do controle soberano de Deus, nós sempre estamos debaixo do controle soberano de Deus, né? Mas quando eu sei que as coisas estão caminhando de acordo com aquilo que eu devo fazer, é quando eu obedeço. Um coração que crê, um coração que confia em Deus, um coração não ansioso, é um coração obediente. É isso que eu quero dizer. O fruto na vida daquele que foi alcançado por Deus e suas promessas é a obediência à palavra de Deus. E aqui o exemplo clássico é exatamente aquele que eu disse. Quando Deus fala, Abraão manda o filho embora, Abraão manda obedecendo exatamente aquilo que Deus disse. O que eu quero dizer é que o resultado natural do tipo de poder que nós experimentamos é obediência completa. Obediência à palavra de Deus de maneira irrestrita e de maneira completa. Foi isso que Abraão fez e é isso que nós devemos fazer também, mesmo quando não entendemos. Hoje, quando olhamos aqui para o texto, a gente sabe o que aconteceu com Ismael. Ismael depois se tornou uma grande nação e tudo mais. Só que Agar, próprio Ismael, Abraão, Sara, eles não sabiam disso no momento. E eles obedeceram, ou pelo menos Abraão obedeceu, mesmo sem entender. Então, obedeça a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, obedeça a Deus, porque um coração que crê é um coração que obedece. É o fluxo natural, né? É o fluxo comum daquele que crê, é exatamente aquele que obedece. Bom, moral da história, já para a gente caminhando para a conclusão, as promessas de Deus estão afiançadas em seu nome. Quem garante o cumprimento das promessas é o próprio Deus. E nós podemos confiar plenamente no Senhor e descansar em suas promessas. Essa talvez seja a mensagem mais importante de toda a Bíblia, a mensagem mais importante quando estamos falando de promessas de Deus é exatamente essa. Podemos descansar nas promessas de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel e as suas promessas estão afiançadas no nome dEle. Ele disse, eu vou fazer isso. Como você sabe que eu vou fazer isso? Confia em mim. Qual é o meu nome? Eu sou. Ou seja, eu sou todo poderoso, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que promete, eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus amoroso, eu sou o Deus justo, eu sou o Deus santo. Ou seja, quem Deus é, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus garante o cumprimento das promessas. Então nós podemos descansar o coração. As pessoas estão em pânico. Segunda-feira, todo mundo apavorado. Os crentes não. Estão descansando em Deus e em suas promessas. E aí, eu já entro no desafio do Léo para esta segunda-feira.
qual é a aplicação final? Irmão, confiança plena em Deus. Essa é a aplicação. Confie em Deus. O mês está começando, como eu disse, então coloque a sua confiança no Senhor. Talvez você está enfrentando uma enfermidade, um problema no seu casamento, talvez você tenha medo. Talvez você tenha medo, você fala, meu Deus, será que eu vou perder tudo? Será que eu vou perder dinheiro? Será que eu vou perder saúde? Será que eu vou perder família? Ou você está enfrentando um problema nessas áreas? Quero dizer para você, continue confiando em Deus. Ele é soberano. No momento mais extremo da humanidade, que foi a crucificação de Jesus, Deus estava no controle. Não foram os judeus que crucificaram Jesus, não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os religiosos que crucificaram Jesus, não. Quem crucificou Jesus foi o próprio Deus. Ele mesmo colocou o seu filho na cruz por amor àqueles que ele resolveu salvar. Então, essa promessa precisa sempre, essa verdade, aliás, precisa sempre queimar o nosso coração. Então, essa é a verdade que a gente caminha nesta semana. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar, né? Já falei pra danar. Vamos orar. Se você puder aí, para um instante então o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer segunda-feira, gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso? Vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só um aviso importantíssimo. Hoje, às 20 horas, na Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é isso? É o momento em que nós vamos conversar sobre a palavra que foi pregada ontem e você é meu convidado mais que especial, tá bom? Romaria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça. Nossa Igreja Nave então estará aberta te esperando. Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.